As ciências sociais no Brasil aboliram, esqueceram de maneira programada o projeto de pesquisa mais importante das ciências sociais na América Latina, que é a reflexão sistemática e crítica sobre o subdesenvolvimento e sobre a dependência. Essa temática passou batida no Brasil. Existia até o governo nacional reformista de João Goulart, em 1964, e depois disso, com a ditadura, foi banido até 1985. Esse programa não existiu durante a ditadura. Enquanto as ciências sociais em toda a América Latina discutiam o tema da condição fundamental de nós latino-americanos, que é a dependência, o Brasil continuava sob os impulsos modernizantes das modas europeias, em especial das modas parisinas. E claro, nesse período também começou a germinar aqui a influência dos Estados Unidos, pós-ditadura. Com o processo de democratização, como foi um processo controlado por Washington e pela Avenida Paulista, Febraban, Fiesp, a elite brasileira ficou muito mais confortável ainda, porque esterilizou o radicalismo político das ciências sociais e criou essa, digamos assim, essa ideologia da democracia entre nós. De tal maneira que o tema do subdesenvolvimento, no período da democratização, até 85, 88, até a Constituinte, ele também ficou completamente esquecido. E depois as ciências sociais entraram no debate sobre a construção da democracia. E subalternizaram uma vez mais o tema do subdesenvolvimento, até chegar, não por acaso, no Fernando Henrique Cardoso, que declara, logo que eleito, que o Brasil não era mais um país subdesenvolvido, mas um país injusto. Observe, baniu para sempre o tema do subdesenvolvimento da dependência, que tinha sido trabalhado de maneira sistemática pela consciência burguesa possível na periferia, que eram os estudos da CEPAL, mas, sobretudo, e de maneira muito mais profunda e importante, aboliu com isso a reflexão feita pelos teóricos da teoria marxista da dependência, que nada tem, que não guarda relação nenhuma com Enzo Faleto e Fernando Henrique Cardoso, ao contrário. De tal maneira que, quando Fernando Henrique Cardoso formula esse bordão, o Brasil não é mais um país subdesenvolvido, é apenas um país injusto, nós podemos compreender por que razão o tema da justiça social podia entrar no discurso das classes dominantes e liberais. E por que passou a ser também uma nota dominante depois no governo Lula. O governo Lula o tempo inteiro se orgulha de ser a sexta economia do mundo medida em produto interno bruto, algo que Álvaro Vieira Pinto, já nos anos 60, tinha mostrado a inutilidade de medir a grandeza e a riqueza de um país pelo PIB. Isso é tarefa nem mais para a primeira fase da economia, a gente já sabe que isso não é a principal medida de riqueza. De tal maneira que o Fernando Henrique afirma esse bordão e o Lula caminha no mesmo diapasão, o tema da justiça social, nos marcos do capitalismo. Um se orgulha do fato de que o Brasil não é mais subdesenvolvido, anuncia, e o outro referenda exibindo o Brasil com um produto que é o sexto no capitalismo mundial. A que tu atribuis esse figurino francês? Quer dizer, o próprio Fernando Henrique ele é conhecido no Brasil e na América Latina como o criador da teoria da dependência. Mas é uma discussão que, como tu mesmo estás colocando, vem de fora, né? Como é que esse pensamento estrangeiro, exógeno, vem para o Brasil e finca pé de maneira tão brutal? Olha, a tese fundamental foi dada por Alberto Guerreiro Ramos. Toda reflexão, chamada assim, de outros países, é subsidiária ao pensamento e à experiência nacional. Nós não podemos desconsiderar. Portanto, vamos descartar a crítica fácil. Não se trata de não ler em inglês, em mandarim, em francês, em russo, nada disso. Segundo, tampouco se trata de desconsiderar os autores considerados canônicos ou clássicos na sociologia, na ciência política, na antropologia, na história. Nada disso.
Se trata de não orientar o nosso programa de pesquisa, a nossa existência na universidade, que tem sido tão miserável em função desse academicismo, pela mera reprodução de autores considerados clássicos pelo mundo europeu, desconhecendo nesse processo a imensa contribuição crítica dos autores latino-americanos, que aqui no Brasil em particular são tratados como se de fato não existissem, mas existem, são fecundos, e temos uma imensa tradição por reivindicar que não deve nada ao pensamento europeu e estadunidense, e ao contrário, os autores mais festejados no pensamento europeu e estadunidense não deixam de buscar inspiração nos clássicos do pensamento latino-americano, porque os anos 60 na América Latina deram luzes para o mundo inteiro. O pensamento crítico latino-americano teve uma imensa influência na Europa e nos Estados Unidos, se beneficiou do exílio, se beneficiou das luzes que foram lançadas pela Revolução Cubana de 1959. Isso balançou os alicerces da periferia e estimulou a criatividade e a inventiva nos cientistas sociais mais importantes da Europa e dos Estados Unidos. Não podemos desconhecer isso. O problema é que o academicismo moderno, ou seja, a miséria da universidade atual, é que ela reproduz, ela se limita a reproduzir em cópia sempre muito mal feita, sem interlocução com os países centrais, as chamadas teorias emanadas da França, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra. E o pior, com escassa vinculação com a realidade brasileira e com as transformações que estão ocorrendo na América Latina. Daí que esse processo não é novo, o figurino francês é uma larga tradição. No Brasil, não vamos nunca esquecer isso, a USP, a nossa principal universidade, ela é uma universidade criada contra o nacionalismo de Getúlio Vargas. Criada em 1934 pela elite supostamente liberal paulista, que quer criar uma classe ilustrada contra a emergência do povo na história. E cria a USP. E para criar a USP, traz aquilo que, não sem orgulho, veja bem, e não sem dose de colonialismo gigantesca, eles chamam da missão civilizatória francesa. Foram buscar na França os intelectuais que iriam então nos ensinar a pensar. Daí que Claude Lévi-Strauss, Jean Malguet, Fernando Brodel e todas essas figuras que inclusive se fizeram como intelectuais na periferia. E ao se fazer como intelectuais na periferia, que criaram um figurino francês, uma forma de pensar, que na filosofia foi muito intensa, nas ciências sociais de maneira geral, mas depois esse figurino, pulsando no coração burguês do país, se alastrou como modelo padrão internacional de pesquisa e acadêmico que hoje domina e faz a miséria da universidade brasileira. Pois é, no teu livro tu falas muito sobre a universidade brasileira e essa incapacidade que ela tem, que eu não sei se é uma incapacidade real ou mesmo política, se tem aí também todo um plano político para impedir o florescimento desse pensamento crítico, mas como que essa universidade mata o intelectual, né? E se reduz ao academicismo, como tu colocas, né? Fala um pouco sobre isso, sobre a morte do intelectual. A valorização acadêmica da universidade, o academicismo dominante, ele é profundamente anti-intelectual. Qual é a característica do intelectual? Em primeiro lugar, é não se transformar num papagaio. É alguém que pensa a partir da sua realidade, criativamente. O acadêmico brasileiro não faz isso. O acadêmico brasileiro o que faz é tentar colocar a realidade brasileira, ou aspectos da realidade brasileira, na teoria da justiça de John Rawls, ou na teoria da comunicação de Habermas, ou a universidade operacional de Freytag. Esse é o trabalho. Ou Fernando Henrique confessa de maneira muito clara como ele era discípulo da sociologia francesa. E esse modismo, estar na moda, é um desastre, é o próprio processo colonizante em curso, porque os intelectuais sobem e descem, de acordo com as modas que têm algum sentido para os europeus, nos Estados Unidos, mas não tem nenhum sentido para nós. E a ânsia aqui é sempre estar em moda. Então, nada mais anti-intelectual do que o comportamento padrão acadêmico, mas ele tem vantagens extraordinárias, por isso que ele se reproduz, não é só por causa de uma herança colonial.
O acadêmico, em primeiro lugar, ele está na Universidade Brasileira imune à crítica social, porque o conhecimento não possui validação social, é a chamada validação dos pares. Nós recebemos críticas de gente muito semelhante a nós. Então já tem um corte fundamental. Segundo, é a valorização abstrata e ingênua da liberdade de cátedra, como se os financiamentos externos, as linhas de pesquisa do Estado, outorgasse liberdade de cátedra aos acadêmicos. O que faz é submetê-los a uma razão de Estado e transformá-los em assessores de política pública, no máximo. E nesse contexto submetem o acadêmico a uma razão de Estado. Embora ele desfile pelos corredores das universidades brasileiras como se fosse o exercício pleno da liberdade intelectual. E terceiro, ele está moldado no mestrado e no doutorado para reproduzir uma teoria que ele domina mal, reproduzindo um autor, via de regra, domina mal, um que o outro consegue se destacar um pouquinho, e com os quais esses intelectuais estadunidenses e europeus, eles não têm interlocução. São raros esses intelectuais que estão vindo para cá. Por quê? Porque aqui, quando começou a se reproduzir esse colonialismo, essa macaquice, os intelectuais do primeiro mundo não querem aprender, não tem nada que aprender na periferia. Quando havia rebeldia, inventiva, criatividade e o intelectual brasileiro, com os pés e as mãos metido no lodo das nossas sociedades, isso dava uma potência analítica que chamava a atenção de estadunidenses e europeus de maneira geral. E hoje, para ter cópias mal feitas, reprodução caricata na periferia, os intelectuais dos Estados Unidos e da Europa, ou mesmo os acadêmicos lá, que são a grande maioria também, eles possuem muito melhores recursos lá mesmo. De tal maneira que não há aqui intercâmbio cultural, há colonialismo cultural e científico. Isso nas ciências sociais produz um efeito devastador, porque as ciências sociais se tornam estéreis e inúteis. Mas, como nós estamos sendo avaliados pelos pares, nós estamos bem confortáveis. O acadêmico brasileiro é bem confortável. E Nildo, há uma informação que circula aí, por exemplo, que a Universidade de Harvard está com um projeto de ensino à distância que pretende chegar até 1 bilhão de pessoas no mundo. Isso é mandar, né, uma colonização do pensamento, não só para a América Latina, mas possivelmente para toda a periferia mundial. Quer dizer, fazer com que esse pensamento desse mundo central se integre aí no mundo geral. Como é que tu analisa, tu vês alguma luz no fim desse túnel da falta de uma intelectualidade forte, musculosa na periferia do mundo? Ela existe. O problema é que ela existe, está submetida a um sistema mundial de produção de conhecimento. As pessoas têm que entender o básico. Nem a Europa, nem os Estados Unidos produzem os cientistas sociais, os técnicos, os engenheiros, os analistas de computação necessários para tocar aquela imensa maquinária. Razão pela qual eles têm variados mecanismos que aqui são percebidos como de intercâmbio acadêmico e que na verdade resultam em fuga de cérebros para os países centrais. Os mecanismos de sedução para isso são inúmeros, até o máximo de ter um Ciência Sem Fronteiras, que é o máximo do colonialismo expresso em política pública. Quer dizer, nós subsidiamos estudantes nossos para ir para os países centrais, basicamente, tem alguns que vão para a periferia e etc., para a América Latina, mas eles vão para lá, é um sistema de seleção. Harvard seleciona estudantes em São Paulo, aqui no Brasil, e o EAD é usado pelo mesmo mecanismo. E o sistema de bolsas, que são gigantescos lá, os dados são da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, são gigantescos programas para garimpar a inteligência e o talento terceiro-mundista, digamos, periférico, me desculpe pela expressão, periférico, essa massa de gente que sabe pensar, que já domina o inglês, que já domina os computadores, etc., sabe como se virar, porque isso é muito difundido na nossa juventude, nos estudantes, e nós damos de graça esse potencial analítico imenso. Lá nos países centrais tem uma articulação mais ou menos bem feita entre financiamento estatal pesado, empresas multinacionais e universidades, em que fomentam programas de pesquisa onde essa massa de estudantes de mestrado, de doutorado, inclusive de graduação, se metem. E aí trabalham para
as potências imperialistas. Aqui na periferia ainda pior, porque aqui, na época de Paulo Renato de Souza, esse ministro que produziu um desastre para a educação brasileira, como no governo Fernando Henrique Cardoso, ele criou esse sistema de pontuação da CAPES, que é um desastre, é a expressão máxima do colonialismo dentro da universidade. E o governo Lula e o governo Dilma seguiram à risca esse mesmo processo, de tal maneira que publicar nas revistas chamadas internacionais, eu digo às vezes de maneira irônica, mas é verdade, eu nunca vi uma revista internacional. E há uma boa razão para isso, é porque revistas internacionais não existem. Existem revistas francesas, uma revista de Lyon, uma revista de Paris, uma revista de Boston, mas não existe uma revista internacional em Boston, nem em Nova York. Existem revistas que eles consideram como tal e que as migalhas ou as pequenas contribuições científicas de toda a periferia capitalista são colocadas nessas revistas de maneira gratuita, de tal maneira que esse complexo entre empresa, Estado e universidade nos Estados Unidos capta todo esse conhecimento, produz patentes e manda os produtos para nós. Aquele mesmo professor aqui na periferia que deu uma pequena contribuição para um avanço científico, uma patente dos Estados Unidos, ele vai numa farmácia comprar um fármaco e paga com o seu conhecimento um produto. Quando tem que divulgar o artigo, ele tem que pagar para divulgar seu próprio artigo, porque são empresas privadas que fazem isso, e contribui para o fortalecimento da empresa multinacional e para a riqueza dos países centrais. Enquanto isso, qual é a compensação dele? Ele desfila nos corredores das nossas universidades e contribui para o programa de pós-graduação com um paper publicado na dita revista internacional, ou seja, é a ode ao colonialismo, que aparece aqui como orgulho acadêmico. É verdadeiramente escandaloso. Chegará o dia, eu espero, que esse sistema nos produza a vergonha necessária para romper definitivamente com ele e acabar com essa impostura intelectual que é esse academicismo dominante. Ninguém pode defender esse academicismo. E ele está cada vez mais envergonhado, mas ele ainda é desinibido, porque sem ele não se acessam às verbas, aos financiamentos. A CAPES e o CNPq, o FINEP, estão todos absortos por essa ideologia. Mas é uma ideologia que produz riqueza para os países centrais e colonialismo para nós. Essa ideologia também é um canto de sereia para a esquerda, porque a gente vê que nós estamos aí no Brasil, o regime militar acabou há tanto tempo. Os autores que eram proscritos na época da ditadura militar, com o próprio Rui Mauro Marinho, tu falaste aí, eles tampouco aparecem, quer dizer, a esquerda brasileira também não consegue sair desse figurino, não consegue criar um figurino próprio? A esquerda, o que eu chamaria a esquerda brasileira que se criou, que resistiu durante a ditadura e sobretudo aquela que emergiu durante o processo de democratização, 1980, 79 a 85, ela é uma esquerda que foi domesticada, de tal maneira que ela produziu, isso é muito claro, por exemplo, no PT, mas não é exclusivo do PT. De todos os partidos de esquerda se observa um rechaço, mas sobretudo uma ignorância gigantesca sobre esse pensamento social crítico que nós temos. E que era o que deu radicalismo político na década de 50, segunda metade, e a primeira da década de 60. Era um radicalismo que estava orientado pelo crescimento, pela presença muito importante do nacionalismo brasileiro e a emergência do marxismo crítico. Quando essa fusão começou, isso resultou num golpe de Estado, em 1964, e uma ditadura de 21 anos. Bem, mas agora não dá mais para culpar exclusivamente a ditadura. Nós temos igual período de liberdade política num regime democrático burguês, em que a Constituição, os tribunais, etc., o cânone liberal funciona. De tal maneira que agora não podemos mais responsabilizar a ditadura. É a debilidade da democracia e a falta de vitalidade da intelectualidade brasileira, que se transformou gradualmente em liberal, ou que está apenas preocupada em criar justiça social nos marcos do capitalismo, que perdeu potência analítica. Ela não quer uma ruptura com o sistema capitalista. E para tal ela teve que fazer um esquecimento programado daquela teoria, que começava já afirmando, a teoria marxista da dependência, que não há saída para a dependência e o subdesenvolvimento, senão a superação deles, pela Revolução Socialista. Qual era o caminho?
inequívoco, assim como eu estou dizendo aqui, a Revolução Socialista. Alguns intelectuais chamavam de a Revolução Brasileira. Isso vinha já desde o ISEB, no Rio de Janeiro. A Revolução Brasileira, que é o que um intelectual crítico tem que pensar, a Revolução Brasileira, a importância e a legalidade da Revolução Brasileira. O que significa isso? Quais são as grandes transformações que o Brasil precisa fazer para superar o subdesenvolvimento da dependência? Não haverá eliminação da pobreza no Brasil, não haverá eliminação da desigualdade regional, não haverá a eliminação do racismo no Brasil sem a superação do capitalismo. Não haverá, isso é tudo ilusão. E agora que nós estamos vendo um ajuste gigantesco da presidente Dilma, a exaustão do projeto petismo, nós estamos observando o que é esse sistema, o sistema petucano, que é absolutamente cômodo para as classes dominantes, porque ele contém uma vertente de extração social-democrata liberal, com falta de sensibilidade social, e uma liberal de nascença de esquerda, com uma certa preocupação de fundo católico com a desigualdade, mas que também não formula nada além dos limites que aí estão. E esse sistema impõe à maioria das pessoas a ideia errônea, mas de certa maneira muito difundida, de que esse é o limite político da conjuntura. Nós estamos vendo no mundo inteiro ocorrem transformações. A América Latina inteira ocorreram transformações fundamentais. A emergência da democracia participativa, a integração latino-americana, o Brasil passou batido, entrou tardiamente, já saiu rapidamente. A auditoria da dívida no Equador, que agora está sendo feita na Grécia, foi aprovada recentemente. Quer dizer, reformas sérias. Aqui nós não tivemos nenhuma, nós tivemos os programas sociais, que consumiram, Bolsa Família, por exemplo, 0,5% do PIB, enquanto o governo Fernando Henrique, Lula e Dilma destinam quase 50% do orçamento para pagamento dos juros da dívida e ela não para de crescer. São todos os governos responsáveis por um superendividamento estatal, que as políticas públicas não podem ter, portanto, eficácia. Eles podem minorar, diminuir, apaziguar e, sobretudo, eu diria, fazer uma digestão moral da pobreza. Essa é a questão central. Como se nós pudéssemos atacar aquilo que os liberais afirmam, uma crônica falta de cidadania, com esses programas. E a emergência, vejam que falta de honestidade intelectual e de rigor analítico. A emergência de uma classe média que está caracterizada pela aqueles trabalhadores que ganham aproximadamente R$ 740 reais e R$ 1.100. Esses acadêmicos que falam já de maneira um pouco envergonhada sobre isso, eles mesmos não querem participar da classe média, porque eles sabem que ali é um vale de lágrimas interminável. Eles não querem participar disso. Então só pode ser cinismo. Não tem força analítica e eles não podem propor outra coisa. Então o que eles fazem, impotentes, eles têm que afirmar que não há alternativa senão fortalecer ou os tucanos de um lado ou os petistas de outro, mas dentro do sistema. Esse sistema colapsou, não tem mais nada que oferecer, a não ser suas misérias e suas crises sucessivas, como nós já estamos vendo de alguma maneira se manifestar no Brasil.